Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, um livro que eu li no fim do ano passado, foi a última leitura literária do ano e que já foi uma leitura extremamente marcante. Um livro que eu disse na retrospectiva do ano de 2022 que foi um dos melhores que li, estava ali no top 3 de leituras do ano passado. E eu vou dizer por quê. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para o livro, para que você que se interessar pela obra, vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que a compre através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pela literatura e pelos estudos da linguagem de um modo geral, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! O Velho e o Mar é um livro originalmente publicado em 1952 e ele se passa em Cuba. Se passa ali em Havana, no mar, principalmente, grande parte do livro, mas nós estamos falando ali dos arredores de Cuba, uma Cuba pré-revolução comunista, então uma Cuba ainda capitalista, uma Cuba diferente daquela que nós conhecemos atualmente. O enredo é basicamente simples porque ele tem poucos conflitos ao longo da obra, até porque também é uma obra curta, cerca de 120 páginas. Somos apresentados no começo da obra a um pescador chamado Santiago. O livro já começa dando uma característica que é fundamental para toda a construção do livro. Inicia-se da seguinte forma: ele era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. Ou seja, nós somos apresentados aqui não apenas a um pescador, mas a um velho pescador que pescava sozinho em seu barco. Ele pescava sozinho no momento em que a narrativa inicia, porque antes ele tinha um menino que o acompanhava, mas que, devido ao azar que ele vinha tendo na pesca nos últimos dias, ele estava há 84 dias sem conseguir pescar um único peixe. Os pais do menino proibiram ele de continuar pescando com Santiago, ou seja, ele foi pescar em outro barco, uma colônia de pescadores, então os filhos começavam a trabalhar desde cedo, para ajudar os pais, como acontece em atividades desse tipo, agricultura, etc., no mundo todo, não apenas em Cuba. Então o filho, que é conhecido na obra como Manolim, ajudava os pais, trabalhando com a pesca, tinha aprendido a pescar com Santiago. Então é uma relação de algum tempo, mas que vinha sendo interrompida porque os pais o proibiram de continuar pescando com Santiago. E agora Santiago pescava sozinho. Pescava ou tentava pescar, porque não vinha pegando peixe algum. A gente entende aqui pela leitura da obra que esse não pescava nenhum peixe se refere muito ao tipo de peixe que ele comercializava, que eram peixes de grande porte, espadartes, que tem muita gente que chama de marlim ou de peixe-espada, algumas pessoas confundem com o peixe-espada. Então a gente entende que é esse tipo de peixe que ele comercializa, e é esse tipo de peixe que ele busca, e por isso há 84 dias ele não estava conseguindo pescar nada. O fato é que, apesar de não estar pescando com o menino, com o Manolim, no momento em que a narrativa começa, é demonstrado um sentimento de forte amizade, gratidão, respeito, admiração do menino em relação a Santiago. Ele cuida muito desse velho pescador, Ele vai todos os dias lá ajudar ele. Eles acordam antes do amanhecer, de madrugada mesmo, para preparar os barcos para a pesca. E Manolim vai junto com ele para o barco, ajudar a preparar tudo. Depois é que ele vai para o barco em que ele está pescando agora. Leva café para ele. A gente percebe que Santiago vive numa condição de pobreza extrema. Não tem nem banheiro em casa, Ele faz as necessidades atrás da casa e tal. Então, uma casa paupérrima, condições paupérrimas,
e muitas vezes ele não tem o que comer. E o menino percebe isso, embora ele não queira dizer, né? Santiago não queira dizer, mas o menino percebe e leva sempre alguma coisa para ele comer, leva café e tal. Então existe uma relação de cuidado desse menino para com esse velho pescador. Mas o fato é que eles estão conversando lá no início da narrativa e Santiago diz que não vai desistir, né? Ele tem um sentimento de esperança constante, de luta pela sobrevivência e luta para continuar se mantendo naquilo que ele sabe fazer, que é a sua profissão de pescador. A gente percebe que ele leva isso muito a sério, como uma missão de vida mesmo. E o ato de pescar em si, para ele, já é a realização da sua vida, né? Isso vai implicar em toda a narrativa. A pescaria em si já é a grande meta. Bom, mas o fato é que ele diz que, olha, eu acho que amanhã minha sorte vai mudar. E no dia seguinte, né, Mandolim vai lá, ajuda Santiago a preparar o barco, eles saem para pescar, cada um no seu barco, e Santiago vai sozinho para uma região diferente, né? É uma região de águas mais profundas, mais distante. Ele acha que ali ele vai encontrar o peixe ou os peixes que ele pretende. Antes de continuar, é necessário lembrar que Santiago já vinha sendo ridicularizado na comunidade de pescadores, né? Já vinham fazendo piadinhas com ele, criticando o fato de ele não estar mais pescando bem, ou seja, né? Começavam a vê-lo como um velho, realmente um traste, que não estava mais servindo para a sua finalidade, que era a pescaria. Isso também é fundamental para o que vai acontecer lá na frente, né? Para toda a força de vontade de Santiago, ele não se importa com isso, ou não demonstra se importar, né? O livro diz isso em determinado momento. Ele fica calado e simplesmente segue sua vida. E no dia em que ele sai para pescar, né, ele vai para esse lugar mais afastado, enfim, prepara todo o barco, né, coloca as linhas, são várias linhas de pesca, cada uma numa altura diferente, né, numa profundidade, melhor dizendo, diferente, tantos metros, 150, 70 e tal. E aí nós vamos entrando em contato, sendo apresentados a alguém que conhece muito bem o ofício em que trabalha. Alguém que dedicou a vida toda àquilo e que por isso mesmo tem muita experiência, sabe o lugar correto de ir pescar para encontrar determinada coisa, sabe a profundidade, sabe o que fazer em determinado caso, como preparar a linha, como colocar isso e aquilo. Então nós vamos sendo apresentados à experiência, a um tipo de conhecimento popular, que inclusive vamos estudar no próximo vídeo que será publicado, né, que é sobre tipos de conhecimento aqui no canal, já fica o convite para vocês. Nós temos aqui a demonstração do conhecimento popular sendo colocado à prova, né, e demonstrando sua eficácia quando se trata de um ofício em que a pessoa dedica toda a sua vida. E o fato é que ele consegue. Ele fisga um espadarte, esse peixe enorme, né? O peixe é maior do que o barco, mais ou menos uns 5 metros de peixe. Realmente é uma espécie de peixe muito grande, né? E ele pega um extremamente grande. Toda a narrativa daí em diante vai se passar no mar durante os 2 dias e 2 noites em que ele luta contra esse peixe para conseguir vencê-lo. São páginas e mais páginas demonstrando as técnicas que ele vai utilizar para segurar a linha, para encontrar a melhor posição para manter-se sendo puxado pelo peixe, porque, enfim, um peixe muito grande, muito resistente, e o peixe sai nadando e vai puxando o barco, né, por horas e horas e horas, e ele ali se mantendo, ferindo as mãos, mas sabendo como se apoiar no barco, como dar ou puxar mais linha de acordo com a situação, e como que ele vai preparando todas as suas ações para o momento final de matar o peixe. Matar o peixe aqui, inclusive,
é algo significativo porque ele demonstra um extremo respeito pelo peixe, né? Bom, ele vive daquilo, é o meio de sobrevivência dele, né? Mas ele tem um profundo respeito, ele se compreende como parte daquele ecossistema ali, né? É como se fosse realmente um predador que necessita manter sua atividade de pesca mesmo para sobreviver. Mas ele respeita, ele admira o peixe, ele se sente um amigo do peixe, ele conversa com o peixe ao longo do livro, né? E ele vai sempre dizendo, embora te respeite muito, mas eu preciso matar você e eu vou matar você, né? E ele demonstra uma extrema dedicação e perseverança e resiliência também, porque várias dificuldades vão aparecendo, mas ele consegue, né? Ele mata o peixe. Ele tem que arranjar um jeito de prender o peixe no barco, ver como é que vai levar isso aí depois de mais de um dia e uma noite lutando com o peixe, né? Ele se alimenta ali no barco de outros peixes que ele vai pescando ao longo do caminho e tal. Neste livro é impossível falar sem dar algum spoiler, tá, gente? Então eu vou revelar aqui algumas coisas do enredo, mas eu garanto para você que ainda assim vai ser muito prazerosa a leitura. O fato é que os problemas dele não acabam porque começam a aparecer tubarões, né? Ou seja, como ele foi para águas muito profundas e também o peixe sangrando depois que ele acaba matando o peixe, né, com um arpão, começam a aparecer tubarões e esses tubarões vão devorando o peixe aos poucos. Ele luta contra esses tubarões, né, consegue matar alguns deles, consegue espantar alguns deles, primeiro com o arpão, depois ele perde o arpão, improvisa com uma faca num remo, depois perde isso também, depois vai na paulada. E o livro se desenvolve nisso, né? Nessa luta dele, voltando agora para a costa de Havana e a sua tentativa de manter o peixe. O fato é que, no fim das contas, quando ele chega finalmente em casa, quando ele atraca o seu barco na costa, o peixe só está o esqueleto, né? Não tem carne alguma mais, ele já está exausto. Durante o próprio processo todo, né, de luta com o peixe, com os tubarões, ele chega muitas vezes próximo de desmaiar, porque ele não consegue dormir, ele não consegue se alimentar direito, enfim. Mas ele persevera e, no fim das contas, ele chega só com o esqueleto amarrado ali no barco, chega a cair na praia, mas, enfim, consegue se levantar, vai para casa e se deita e dorme lá. O pessoal vê aquilo ali e começam a falar, né? Nossa, olha o peixe que Santiago pescou, peixe enorme e tal. E isso recupera para ele a boa fama de pescador. Manolin estava preocupado com ele durante todo esse período, vai lá na casa dele assim que fica sabendo que ele chegou, né, começa a chorar, extremamente preocupado com ele. E o livro termina com o Manolin dizendo que a partir de agora ele vai voltar, não quer mais saber do outro barco, vai voltar a pescar com Santiago. E eles marcando a pescaria já para o dia seguinte, né? E aí você me pergunta, Wesley, mas o que é que tem de tão fantástico neste livro que narra basicamente ao longo de 2/3 ou mais de 2/3 dele uma luta de um pescador sozinho em alto mar contra um peixe, tentando matá-lo, depois contra os tubarões e tal. O que é que isso tem de bonito? Este livro parece ser extremamente selvagem, não me parece ser belo em momento algum. O livro consegue ser impactante, emocionante e bonito pela quantidade de bons sentimentos que ele nos transmite. Primeiramente, a perseverança do velho pescador, a força desse velho pescador que, apesar da idade, consegue encontrar formas, com sua experiência, com sua sabedoria, com seu conhecimento popular, consegue encontrar formas de lutar pela sua sobrevivência. A resiliência, essa capacidade de se adaptar às dificuldades, às intempéries que vão surgindo e de sempre encontrar uma saída. E eu diria que o otimismo. Ele vai tendo algumas derrotas no percurso, mas ele não as lamenta. E ele diz o tempo todo ao longo do livro, não adianta lamentar por isso aqui, vamos seguir em frente, né? E quando o peixe, os tubarões vão comendo o peixe, ele diz, mas ele fica meio que triste, né, claro, por estar perdendo o peixe dele, mas ele diz, mas ainda deve ter aí metade do peixe.
E depois, quando ele já sabe que o peixe não tem mais nada ali para ele vender, mas ele diz, bom, vou chegar em casa. A nova meta dele é chegar em casa e continuar pescando nos próximos dias, enfim, e ajeitar o barco, e isso e aquilo. Ele sempre tem algo para fazer, ele sempre se coloca uma meta para a vida dele e ele vai em busca dessa meta. E se um problema acontece, ele tem que reformular essa meta, ele reformula e vai atrás de outra. Lógico, não deixa de lamentar as perdas, as derrotas, mas ele não fica se lamentando o tempo todo, ele supera essa derrota e segue a vida. Então esse misto de sentimentos, de força, perseverança, resiliência, de honra, é muito marcante ao longo do livro, né? Honra no sentido de honrar tanto a sua função, a sua profissão, quanto também a sua vítima, o respeito que ele tem por ela e a admiração que ele tem também pela resiliência e pela luta, pela força do seu oponente. São coisas extremamente marcantes que fazem desse personagem um grande retrato do que é o ser humano, né? Do ser humano que luta, que trabalha todos os dias e que enfrenta as dificuldades e que no dia a dia tem que se adaptar mesmo às intempéries e que nos dá também uma lição. Durante todo o livro, o pescador Santiago vai dando lições a ele mesmo, conversando, né? Monologando com ele ali durante a luta, vai dando lições para ele mesmo, mas que servem para a gente, para não lamentar demais as perdas, para não sonhar demais com aquilo que é impossível. Mas eu também destaco o sentimento de amizade de Manolin para com ele, o sentimento de respeito, a admiração e a gratidão por aquele que lhe ensinou alguma coisa, aquele que lhe passou um conhecimento. Diante de toda uma comunidade que naquele momento começava a ridicularizar Santiago, a perder um pouco do respeito que tinha pela figura dele, e cena que nós vemos muitas vezes na sociedade atual, né? Tanto em casos práticos de ridicularização mesmo do mais velho, quanto da perda do respeito, da admiração por tudo aquilo que representa o que é mais velho, o que é experiente, a repulsa que a sociedade atual tem pela velhice, pelo que está estabelecido, pelo que é antigo, pelo que é experiente, é enorme. Bom, os caminhos que nós estamos trilhando demonstram que algo está errado nessa postura. O esquecimento da história, o desprezo pelo passado, porque o passado, ainda quando ele não foi bom, quando ele tem elementos a serem criticados, ele nos ensina. E quando nós desprezamos o passado, nós corremos o risco não apenas de aprender o que ele tem de bom para nos passar, mas também de repetir os erros que lá estavam. Nossa sociedade, ela despreza o passado, despreza o velho, despreza o experiente, e Manolin vai na contramão. Aliás, todo o livro vai na contramão. O livro vai na contramão de um pessimismo que a gente via em muitas obras do início e metade do século passado, obras que mostravam o homem em crise, o homem sem esperanças, o homem perdido no mundo. E Santiago, tudo que ele não está é perdido no mundo. Ele tem muito bem definido o que ele quer. Ele quer sobreviver e ele quer manter o seu ofício. Ele tem algo na vida pelo qual lutar e ele segue lutando. É interessante porque não apenas preocupado com um resultado, mas valorizando a luta em si, valorizando o processo, porque é esse processo que diz quem ele é. Ele é pescador, então a pesca, a luta para continuar pescando é que é a grande meta. Se ele vai vencer ou não, isso aí é outra questão, mas ele vai continuar tentando vencer. Então não existe um pessimismo. A obra, apesar de ser cheia de derrotas por parte de Santiago, ela é um retrato da vida, porque na vida nós somos derrotados num dia, vencemos no outro, mas lá na frente somos derrotados de novo. E o livro nos ensina, se soubermos colher dele os bons ensinamentos, que o que importa é continuarmos lutando, porque é para isso que nós estamos aqui. Tem um trecho interessante da apresentação do livro, que é feita por Luiz Antônio Aguiar. Ele diz que Hemingway buscava uma prosa calcada na linguagem jornalística. Ele começou a vida como repórter aos 18 anos, no Star de Kansas City. Sem embelezamentos, econômica e contundente,
quase descritiva, baseada em verbos e substantivos e não em adjetivos ou no que considerava excessos emotivos. Então realmente é isso. Você vê uma prosa simples que inclusive é destacada por outro estudioso que eu andei lendo a respeito de Hemingway, que é James Wood, na sua obra Como Funciona a Ficção. Eu já indiquei aqui várias vezes para vocês, e lá ele também destaca essa simplicidade na linguagem de Hemingway, e essa recusa pelos embelezamentos. Você não vê muitas adjetivações, e as adjetivações, quando acontecem, não é para criar um ambiente mítico em torno da pescaria, ou para criar um ambiente mítico em torno do pescador, que é um herói e tal, não. É tudo ligado ao ofício, à prática dessa pescaria, e como que ela representa uma missão de vida para esse personagem. Alguns adjetivos aparecem, mas são muito simples e muito rápidos. Quando ele diz, por exemplo, que ele estava com a mão ferida, aí de repente colocou na água salgada para estancar o sangue, e viu que isso funcionou e ele ficou contente. Bom, percebam duas coisas aí, né? Primeiro, a satisfação com a resolução, ainda que parcial, de um problema, né? Porque isso vai ajudar ele a manter-se firme na sua meta, que é continuar pescando aquele peixe. E também o recurso de linguagem, que é a adjetivação simples, seca e direta. E um trecho final que eu quero destacar, uma frase de Manolín, lá no fim do livro, quando ele vai dizer que vai continuar pescando com Santiago a partir do dia seguinte. Ele diz: ainda tenho muito que aprender. Ou seja, o sentimento, claro, né, a preocupação, ele chora quando vê Santiago naquele estado, ele volta destruído da pescaria, né? E quando Manolín entra na casa dele, a casa ficava aberta, Manolín entrava a hora que queria. Quando ele entra e vê ele lá deitado, esgotado, todo ferido e tal, ele chora. Mas ele tem o sentimento de respeito, de amizade, de admiração, de gratidão pelos ensinamentos passados já era enorme e se intensifica muito mais. E ele diz com muito orgulho do que Santiago fez, né? Já tão velho, pescar um peixe daquele tamanho que ninguém nunca tinha pescado ali naquela região. Ele diz: ainda tenho muito que aprender. A valorização da experiência, do mais velho, daquilo que alguém tem para passar, de um conhecimento que é sim um conhecimento importante, é muito interessante neste livro, neste personagem Manolín, que é um dos personagens mais interessantes que eu li nos últimos anos, né? E também uma das relações de amizade mais significativas que eu vi na minha vida em termos de obra literária. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário, e como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.